tarde, pessoal. Meu nome é Alan Gani, apresentador do programa Economia e Política Sem Meias Palavras. Também escrevo aqui no Infomoney e temos aqui um curso, né? Eu que sou professor do curso Tesouro Direto com Ganhos Turbinados. O programa de hoje é muito especial. Eu trago aqui no programa o especialista em segurança pública, um dos maiores especialistas do Brasil, Benê Barbosa. Benê Barbosa também é autor do livro, coautor do livro Mentiram Muito Pra Mim sobre o Desarmamento e protagonista do filme Desarmados, né? Um filme que está na plataforma Now e também no YouTube. Benê, muito obrigado, é uma honra tê-lo aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade, é sempre importante, interessante aí a gente discutir esses assuntos. Legal. Benê, ano que vem a gente tem eleição, 2018, ano eleitoral, e uma coisa que me chama a atenção é que segurança pública nunca entra no debate eleitoral. Né? A gente fala, eu sou economista, economia é super importante, mas a gente fala de juros, de inflação, de desemprego, etc. E violência, que é algo que afeta a nossa vida, né? 70 mil assassinatos por ano, e a gente não fala nada, político não debate. Por que isso, Benê? É muito complicado isso, né? Você vê todas as campanhas eleitorais, né? Principalmente as majoritárias, né? Para a presidência da República em especial, aonde mesmo um problema tão sério, tão grave, tão recorrente, né? Tão necessário de ser finalmente discutido, né? Simplesmente some da pauta, né? Ele desaparece. Não se fala de segurança pública. Por um motivo muito óbvio, né? Infelizmente, né, até hoje, né, o que a gente teve sobre segurança pública nesses candidatos era mais do mesmo. Né? Todos seguiam a mesma cartilha, uma cartilha que já vem sendo aplicada no Brasil, principalmente a partir da década de 80. Que é o que é essa cartilha? Que é aquela coisa enviesada, totalmente ideológica, né, que surgiu ali, principalmente após o governo militar, né, onde, não, o criminoso ele não é culpado, o culpado é a sociedade, né, o criminoso é simplesmente fruto da própria sociedade. O crime acontece por causa da pobreza ou por causa da desigualdade social, né? Cadeia não resolve, né? Temos que construir escolas, não podemos construir cadeias. E aí se criou um clima, né, tão pesado, né, e tão blindado sobre esse assunto, que os candidatos eles só têm duas opções. Ou eles continuam repetindo as mesmas baboseiras, ou eles se calam, porque eles morrem de medo de apanhar. Dessa patrulha. Né? Exatamente, dessa patrulha, porque hoje, amanhã, ele chega e diz, não, vamos construir cadeias e vamos prender. Pô, no dia seguinte está nos jornais que ele quer prender todos os pobres do Brasil e etc., né? Que é um autoritário, que quer um encarceramento em massa, né? Como se usa muito hoje, né? Mais um mito no Brasil. E aí a discussão acaba não acontecendo. Perfeito. E sempre levam a discussão para mais desenvolvimento econômico vai reduzir a violência, né? Não seria o inverso? Dá para a gente fazer a hipótese contrária? Quer dizer, será que menos violência, as leis sendo cumpridas, maior número de policiais, etc., isso não traria um ambiente de negócios melhor? Dá para fazer isso? Mas sem dúvidas, né? Sem dúvida. Você tem vários estudos, inclusive, principalmente estudos americanos, que demonstram claramente isso, né? Não é a pobreza que gera a criminalidade, mas a criminalidade gera a pobreza, né? Então, quando você vai nas periferias, o que você mais vê é empreendedor. O cara ele tem uma portinha de uma garagem, ali abre 3 lojas, né? Uma lojinha de doce, uma lojinha de bebida, um barzinho, né? E muitas vezes ele não progride, né? E ele tem que fechar por causa da criminalidade do lugar, né? Que espanta cliente, o cara é assaltado, a loja é furtada, e aí ele desiste, fecha aquilo e acabou. Lojas grandes não vão para esses locais porque tem um número muito grande de furtos e roubos, né? Nós temos lojas aqui no Brasil hoje, em São Paulo, também, Rio de Janeiro, que não entregam em determinados bairros. Prejudicando a economia. Prejudicando a economia, ou seja, ele deixa de vender e aquela pessoa deixa de comprar um bem. Né? Ou seja, se sente absolutamente desmotivado. Então, a relação é exatamente a inversa. Né? Você tem empresas que não vêm para o Brasil ou não vão para outros países com níveis criminais altos por medo. Né? Porque isso vai encarecer, o executivo vai querer ganhar muito mais, vai ter que ter carro blindado, vai ter que ter segurança armada, vai ter todo o esquema
né, de seguro contra sequestro e etc. E eles acabam abandonando essa ideia. Né? Infelizmente, no Brasil, se propagou e se propaga muito até hoje essa visão ideológica e preconceituosa de que pobre é bandido. Perfeito. Né? Aquela coisa fatalista. Não, se Se é pobre, ele vai ser. Você tem a maior chance do mundo de ser um traficante, um criminoso, um assaltante, etc. Como se nos bairros ricos não houvesse criminalidade. E o Congresso está aí, Congresso presidência. Está lotado e não é de pobrinho. É verdade. Muito pelo contrário. Né? Tem gente ali que tem mais dinheiro que alguns países, o PIB de alguns países da África e da América Latina. É verdade. Né? E está preso por crimes. Né? A diferença é o seguinte, a criminalidade na favela, na comunidade, como querem, politicamente, né? Politicamente correto, pobres, ela é uma criminalidade aparente. Né? Então, o cara que escolhe cometer um crime, e todo crime é uma escolha pessoal, individual, e tem que ser assim, né? Ele enfia uma arma na cintura e vai roubar, vai traficar droga, vai fazer a segurança do traficante, e isso aparece na televisão no dia a dia. Né? Perfeito. A pessoa que escolhe cometer crime na classe média alta, na classe alta, ele não vai fazer isso. Ele vai fazer gestão fraudulenta, ele vai fazer estelionato, ele vai fazer corrupção, né? Ele vai cometer crimes que não aparecem, né? Que não são mostrados nos jornais nacionais do dia a dia, e dá a falsa sensação de que na favela tem mais bandido do que em qualquer outro lugar. Perfeito, perfeito. Outra ideia que é muito propagada é que violência é ligada a armas. Dá para desconstruir, o Benê, esse mito? Como é que você vê isso daí, né? Exemplificando, como se mais armas gerasse mais violência. Dá para a gente desconstruir isso daí, Benê? Dá muito facilmente. Né? Primeiro, né? Isso é uma coisa que vem junto com toda essa ideologia que eu comentei, né? De que o quê? Você despersonaliza. Meu Deus do céu, engasguei. Despersonifica o crime e o criminoso. Então ele passa a ser uma coisa impessoal. Se é impessoal, você tem que culpar alguma coisa. Então vamos fazer o quê? Vamos culpar o objeto. Né? Então a arma é culpada porque tem muitos homicídios. O carro é culpado porque tem muitos acidentes de trânsito. Né? Você tira essa personalidade do crime e a autoria do crime. Né? E o que se mostra exatamente o inverso. Se você pegar, né, sociedades e países com uma quantidade muito alta de armas e uma legislação muito pouco restritiva, muito liberal para a compra e para o porte de armas, você quase sempre vai ter sociedades onde a criminalidade é muito baixa. Perfeito. Né? Então você tem Suíça, você tem Estados Unidos, você tem o Canadá, que é um país extremamente armado, embora muita gente não saiba, não lembre ou não queira falar disso. Né? É muito armado. É muito armado. Você tem no Canadá uma arma para cada 4 habitantes. Né? A caça, o tiro esportivo. Né? Ele tem uma visão diferente do americano. Tá. Né? O americano é arma para defesa, é aquela coisa mais bélica, vamos dizer assim, sem ser de um termo pejorativo. Faz até parte da Constituição, né? Exatamente, exatamente. No Canadá não, mas é uma coisa nacional. Né? E você tem uma criminalidade baixa, um número de homicídios baixos. Né? Ah, professor, mas no Canadá, na Suíça, né, o IDH é alto, não tem pobreza, como se não tivesse, né? Não tem pobreza, não tem desigualdade social, como se não tivesse. Né? Todo mundo é milionário. Todo mundo. Né? Então tá bom. Então vamos falar de um país que tem 32% da sua população abaixo da linha da pobreza. Uma alta taxa de analfabetismo. Uma economia baseada na economia informal. Um IDH menor do que o IDH do Brasil. Né? E a terceira menor taxa de homicídios da América do Sul. É o Paraguai. Com uma legislação absolutamente liberal no que diz respeito à compra, o porte e a posse de armas. Ou seja, não é isso que define os níveis criminais de um país. Quer dizer, indo ao encontro do que você acabou de falar,
que, né, não é a pobreza que está gerando a criminalidade formal. O Paraguai é muito mais pobre do que o Brasil. Exatamente. Aliás, a criminalidade no Paraguai, o número, né, a média de homicídios deles, a taxa de homicídio deles, só não é menor por causa da fronteira com o Brasil. Né? Porque é onde você acaba elevando a média nacional. Mas se você tira, né, a fronteira dessa estatística, dessa contabilização, né, a fronteira com o Brasil, né, você vai ter uma taxa muito menor do que já é. Né? Eu costumo brincar, o Brasil consegue estragar até a segurança pública do Paraguai. Muito bom. Né? Benê, em linhas gerais, por que você é a favor do armamento ou contra o desarmamento da sociedade civil? Primeiro, pela ineficácia desse tipo de medida na redução de homicídios. Isso está mais do que provado, né, com 13 anos de Estatuto do Desarmamento. São 13 anos de restrições, são 13 anos na diminuição da venda de armas legais, são 13 anos de recolhimento em campanhas estapafúrdias, né, de entrega voluntária de armas. Milhares de armas são confiscadas pela polícia todos os anos e a criminalidade não cai. Né? Pior ainda, né? O número de homicídios cometidos com o uso de armas de fogo, né? Não por armas de fogo, cometidos com armas de fogo, subiu durante a vigência do Estatuto de Desarmamento em quase 10%. Né? Ou seja, a criminalidade, né? Esquece aquela história de quem mata no Brasil é briga de trânsito, briga de bar, discussão de vizinho. É uma questão que eu até quero chegar lá. Vamos falar disso depois então. Então simplesmente não funciona. Segundo, né? Ela restringe uma liberdade essencial de qualquer ser vivo, que é de se defender. Não é nem ser humano, é de qualquer ser vivo. Qualquer ser vivo, quando é atacado, ele vai procurar uma forma e vai utilizar a arma que ele tem ao seu dispor para se defender. Né? A arma de fogo, para o ser humano, né, é uma ferramenta de defesa. Ponto final. Né? Porque simplesmente você não consegue desarmar o outro lado. Mesmo que isso fosse possível, né, você não estaria seguro, né, uma vez que a criminalidade não começou, nem as guerras começaram apenas e tão somente depois que a arma de fogo foi inventada. Perfeito. E aí eu vejo que, basicamente, todos os movimentos de esquerda, aliás, basicamente não, todos os movimentos de esquerda, eles são a favor do desarmamento da sociedade civil. O que está por trás disso, Benê? Quase todos. Quase todos. Quase todos. Só temos no Brasil só o. Então, basicamente, foi correto. Eu acho que é só. Eu acho que é só o. Se eu não me engano, é o PCO ou o PSTU. Tá. Eu acho que é o PCO. Porque ele acha que a população tem que ter arma para matar a burguesia, na revolução armada, né? Tá. Ou seja, o ponto certo pelo motivo errado, mas tudo bem. Né? Mas sim, a esquerda, ela é basicamente, né, até no começo, quando a gente começou a debater isso, quando eu entrei nesse debate, né, muita gente dizia, olha, mas não é uma questão de esquerda e direita. Não fui eu que escolhi isso, não fui eu que inventei isso. Né? Basta ver. Né? São duas teses completamente distintas. Né? Uma tese conservadora, liberal, de que você tem o direito de se defender, e para isso você tem que ter uma arma de fogo, ou pode ter uma arma de fogo. E o outro lado, que é aquele lado mais autoritário, né? E muito mais estatista. Né? Ou seja, ele não admite, né, que você, cidadão, seja tratado como um indivíduo. Né? Você tem que sempre fazer parte de um coletivo. Tá. E, a partir desse momento, se você faz parte de um coletivo, ele não te dá o direito de prover a própria defesa. Você tem que confiar em alguém. Perfeito. Confiar em quem? No Estado. Historicamente, isso sempre acabou muito mal. Né? Nós tivemos o Japão feudal, que desarmou sua população no século XVI, isso está no nosso livro. Né? Você tem a a extinta União Soviética, né? Que desarmou seus cidadãos depois da Revolução Bolchevique. Você tem a Coreia do Norte, você tem o Vietnã, você tem a Alemanha nazista, você tem agora, nesse momento que está acontecendo, a Venezuela, que implantou o desarmamento com base no desarmamento brasileiro. Nossa. E agora massacra a sua população e já, né, levanta oficialmente a hipótese de pegar em armas para se manter no poder, né, ou seja, para massacrar uma população que foi desarmada, inclusive com a ajuda de uma ONG aqui do Brasil, que é o Viva Rio, né, que esteve lá, estou na página deles, não é segredo para ninguém. Né? Ou seja, é uma coisa que quase sempre acaba muito mal. No mínimo, se der tudo errado, se der tudo certo, ele só vai ser ineficaz. Mas normalmente não é o que acontece. Você tem um aumento da criminalidade
Mas aí voltando. A E questão, a questão das ideológica. ditaduras, Né? né? A questão é ideológica. Ou seja, né, é uma visão coletivista, autoritária, né, que quer manter no Estado sempre o poder absoluto. Né? Isso foi em todos os países onde se instalou uma ditadura. Quer dizer, todas as ditaduras passaram pelo desarmamento Não há, da sociedade civil. não há como manter uma ditadura se isso não acontecer. Né? Cuba, por exemplo, foi assim. Né? No último combate com as tropas de Fulgêncio Batista, eles chamaram os camponeses, só podia ir para a luta o camponês que tivesse uma arma de fogo. Vencidas as tropas de Fulgêncio, Fidel assume o poder, imediatamente ele começa uma campanha, primeiramente, de desarmamento voluntário em Cuba, dizendo que agora eles não precisavam mais, porque o povo estava no poder, e papai Fidel estava lá para cuidar do seu povo, e ele não precisava mais de armas. E assim é qualquer ditadura. Será que na Venezuela, Benê, se não fosse feito esse desarmamento da sociedade civil, será que ela poderia estar numa situação melhor, né? Teria mais resistência a essa implementação? Eu acho que haveria uma possibilidade maior de resistência. E muitas vezes a simples possibilidade já é o suficiente para se barrar algo pior. Né? Um efeito de sinalização. Exatamente, efeito de sinalização, né? Dissuasão. Isso é muito comum. Então, às vezes as pessoas falam assim, mas o que poderia, por exemplo, um cidadão de uma cidade americana que se levantasse contra o governo e fosse cercado por tropas do exército, marinha, aeronáutica, a maior potência militar do país. Ele ia vencer? Não, não ia vencer. Mas provavelmente o custo disso seria tão alto politicamente, né, que uma operação não violenta seria muito mais adequada. Levante de Varsóvia, do gueto de Varsóvia durante a ocupação nazista. Né? Bom, os judeus foram colocados todos nesse gueto, né, trancafiados, e começaram a ser, iriam dali para o extermínio. Né? Antes disso, Hitler desarmou todos os seus inimigos. E aí eles conseguiram contrabandear aproximadamente coisa de 100 armas para dentro desse gueto. Armas velhas, armas de caça, pistolas de calibre pequeno. Né? Mesmo assim, com pouquíssimas armas, tá? Eles barraram quem era, na época, o exército mais poderoso do mundo, durante meses, durante semanas, ao ponto de não haver outra alternativa a não ser destruir fisicamente todo o gueto. Por causa literalmente, de meia dúzia de pessoas armadas. Agora você multiplica isso por 1000, multiplica isso por 1.000.000. Né? O custo seria alto demais. Quer dizer, você está me falando que não existe democracia, talvez com a população. É difícil falar em democracia com a população totalmente desarmada, né? Ou garante, ou a construção da democracia moderna passou pelo. Não. Você pode ter uma democracia? Pode, né? Mas ela sempre vai ser muito tênue. Perfeito. Né? Você sempre vai estar num risco muito grande. Por quê? Porque governos autoritários surgem do nada. Surgem a qualquer momento. Exatamente. Né? Podem surgir a qualquer momento. Então vamos pegar o exemplo da Inglaterra. Né? A Inglaterra é usada sempre como exemplo de desarmamento, que é usado de forma absolutamente falsa. Existe aqui no Brasil um livro chamado Violência e Armas, a experiência inglesa da historiadora Joyce Malcolm. Um livro excelente que mostra realmente que a baixa criminalidade inglesa não tem nada a ver com desarmamento. Né? Então você tem a Inglaterra, onde a população foi desarmada. Né? Há um risco eminente de democracia? Não há, no momento, mas pode acontecer. Pode acontecer. Você pode ter ascensão, a qualquer momento, de um político, né? Que tenha um viés ditatorial, um viés autoritário, e queira se manter no poder a qualquer custo. Ou mesmo agora o terrorismo islâmico, né? Aliás, isso é uma coisa que hoje é muito discutida na Inglaterra, embora, obviamente, a imprensa fora de lá não dê um pio sobre isso, né? Que é o retorno, né, da possibilidade do cidadão se defender exatamente por conta desse tipo de ataque. Né? Isso já está sendo discutido na Inglaterra, porque, no fundo, a criminalidade se manteve... A criminalidade não, os homicídios praticamente se mantiveram iguais, né? Não diminuiu o número de homicídios na Inglaterra, e os outros tipos de crime violento cresceram muito. Né? Então, os roubos, os estupros, as invasões de residência cresceram demais. A própria ideia da polícia inglesa desarmada é uma ideia que é usada de uma forma completamente falsa aqui no Brasil. Né? Então, quando você ouve, não, veja bem, olha a polícia inglesa que nem usa arma,
Olha que coisa legal, que coisa bonita, pacifista, não mata ninguém. Né? A polícia do Brasil mata mais do que a bandido, bababá, aquelas besteiradas todas que a gente ouve. O que ninguém diz é o seguinte, a polícia inglesa desarmada, ela só fazia sentido quando a população estava armada. Por quê? Porque, primeiro, legalmente, na época, quando foi criada a polícia inglesa, legalmente a população tinha obrigação de intervir para ajudar os policiais a combater o crime. Obrigação. O policial não, a sociedade inglesa não aceitou uma polícia armada porque ela não aceitava que um agente do Estado tivesse força letal que podia usar contra ela. Olha só. Então, até o século XIX, quando um policial precisava intervir, precisava de uma arma de fogo para intervir, ele tinha que literalmente bater na janela das pessoas e pedir as armas emprestadas ou que o cidadão armado o acompanhasse para ajudar na socorrência. Tanto é que hoje, boa parte da polícia inglesa já não é mais desarmada, já é uma polícia armada, está aumentando isso e está se discutindo cada vez mais, né, a ideia de se armar a polícia inglesa. Que o cidadão inglês continua não gostando da ideia, mas começa a já ver como uma necessidade. Uma necessidade por conta do terrorismo. Claro. Benê, vindo aqui para a realidade brasileira, né? Qualquer um poderia ter uma arma, né? Se caiu o Estatuto do Desarmamento, teria que ter treinamento, teria que ter exame psicológico. Como é que é a sua visão em relação a isso? Vamos lá. O que nós temos hoje como base na nossa legislação que foi criada lá, foi começada a ser pensada na década de 90, depois aprovada no final de 2003, que é o chamado Estatuto do Desarmamento. Ninguém pode, exceto alguns. Né? Então hoje é caro, é burocrático, né? É excludente, é elitista, ou seja, o mais pobre, o menos instruído, é aquele que não vai conseguir comprar hoje uma arma legalmente no Brasil. Né? Ele é um fator de exclusão, vamos dizer assim. Né? Ou seja, o pressuposto era, ninguém pode, exceto alguns. Ou seja, tem que restringir ao máximo possível. O que se propõe hoje na mudança da lei é, todos podem, exceto alguns. Né? Que é o mais óbvio. Né? Então, em princípio, todo brasileiro tem o direito de, se quiser, ter uma arma para se defender. Né? Defender sua família ou simplesmente para ter uma arma. Eu gosto de arma, eu quero ter uma arma. Pronto, final. E esse, né, aí o complemento, exceto quem? Lógico, que tem condenação criminal por crime violento, né, que tem um histórico de doença mental, né, ou seja, aquelas restrições mínimas, né, para você garantir que você não vai estar armando ainda mais pessoas não preparadas para isso. Né? Embora, uma das questões, o registro, né, na prática, para que serve o registro de arma de fogo? Para nada. Para nada. Por quê? O que seria, em tese, né, um controle, acaba não sendo. Porque quem quer burlar, burla, para começar. O cara raspa, diz que foi furtado e acabou. Né? Acabou. Ele passa essa arma para frente. Então, isso não impede que isso aconteça. Segundo, seria para, em tese, você conseguir resolver crimes de homicídio. Só que, na prática, né, a porcentagem de crimes de homicídios que acontecem com o uso de armas registradas é praticamente zero. É tudo mercado ilegal. É tudo mercado ilegal. Essa é uma ideia que tem, né? Que é o fato de você proibir a arma no mercado legal vai desaparecer a criminalidade, como se o bandido ele fosse comprar arma no mercado ilegal. Não vai desaparecer o mercado ilegal. Né? Estapafúrdia, muito pelo contrário. Né? Nesse caso específico, se incentivou o mercado ilegal. Né? Então, hoje, você vê, se você pegar pesquisas, levantamentos da própria Receita Federal, você vai ver que nos últimos anos, as apreensões que mais cresceram foram de armas e munições. Ou seja, continuam entrando cada vez mais dentro do Brasil. Há pouco tempo atrás, e você chega a exemplos extremos, como, por exemplo, uma coisa de 2 anos atrás, no Amapá, que a Polícia Federal desbaratinou uma quadrilha formada por servidores da segurança, né, que se especializou em quê? Em atravessar a fronteira, comprar espingarda e cartucho de caça para vender para os ribeirinhos. Eles não vendiam para bandido. Eles vendiam para o cara que está no meio da floresta e precisa de uma espingarda.
E com a legislação atual, não consegue comprar essa espingarda de jeito nenhum. Você fomenta uma ilegalidade. Né? Registro de armas. Até 2003, nós tínhamos 8 milhões de armas registradas no Brasil. O que parece muito, mas é muito pouco. Tá. Né? Só para a gente ter uma ideia, os Estados Unidos têm 30 milhões. Tá. 300 milhões de armas de fogo. Né? O número de habitantes. É praticamente uma para cada habitante. Né? Claro que a maioria das pessoas tem mais do que uma, quem tem uma tem 5, etc. etc. Tá. Né? O Canadá, como eu disse, são 10 milhões para 40 milhões de habitantes. Nossa. Né? Ou seja, é muito pouco. 8 milhões era muito pouco. E armas de pequeno calibre. Né? Revólver, a maioria revólver, pistolas e espingardas. 8 milhões registrados. Veio o Estatuto do Desarmamento. Se criou a questão da obrigatoriedade da renovação do registro a cada 3 anos. Então, a cada 3 anos, eu tenho que renovar esse registro. Na teoria, eles fizeram isso para quê? Né? Para aumentar o controle e poder fiscalizar melhor. Balela. Na realidade, eles fizeram isso para dificultar ainda mais e a pessoa desistir de ter uma arma de fogo. Perfeito. Ponto final. O que aconteceu? O efeito contrário. Mais de 7 milhões de pessoas cagaram para o governo. Vou usar o meu francês aqui. Tá. Né? Cagaram para o governo. E simplesmente não registraram, não renovaram seus registros. Primeiro, porque não confiam mais no governo. Conheço muita gente que me falou, não vou renovar porque eu sei que uma hora vai ter confisco e eu vou ficar sem minha arma. Então, desconfiança com o próprio governo. Segundo, como eu disse, é caro, é burocrático. Para você ter uma ideia, é a mesma burocracia de comprar uma arma nova. É tudo igual. O cúmulo é tão grande, e aí é que eu digo que a nossa legislação é absolutamente excludente e elitista e preconceituosa, até nisso. Então, por exemplo, você, Alan, professor, foi lá, comprou uma arma legalizada, passou por todo o crivo, por um milagre pegou um delegado da Polícia Federal que estava num bom humor naquele dia, porque o poder é discricionário, e ele deixou você ter uma arma. Deixou você ter uma arma de fogo. Tá bom, daqui 3 anos você vai renovar o registro. Só que você perdeu o emprego. Automaticamente nesse país, para os nossos gestores da segurança pública, quando você passa a ser desempregado, você passa a ser suspeito. E aí você não vai poder renovar o registro da sua arma. E a Polícia Federal vai te dar 30 dias para entregar a sua arma. Olha o nível de absurdo. O desempregado já é visto como um suposto criminoso. Perder emprego, vai sair roubando na rua. Dentro do quê? De tudo aquilo que eu falei. Da ideologia. Daquela ideologia de que é crime, não sei o quê, é pobreza, não sei o quê, e causa tudo isso. Em que pé que está a revogação do Estatuto no Congresso, Benê? Então, nós temos hoje o principal projeto é o PL 3722, né, do deputado Rogério Peninha, de Santa Catarina. Ele tramita já desde 2012. Né? A gente sabe, né, quem conhece política sabe que tramitação de projetos, principalmente de projetos, entre aspas, polêmicos, né, é demorado, é longo, tem uma série de comissões, etc., para passar. Mas foi muito bem. Né? Então, ele já foi aprovado numa comissão especial e aguarda agora para ir para plenário. Vai para né? plenário. Vai para plenário. Né? Aí está na Câmara. Está na Câmara. Aí depois vai segue para o Senado. E Segue para o depois, Senado, sanção presidencial. Né? Se não houver nenhuma modificação do Senado, ele volta para a Câmara. Você acha, né? que até o 2018? Difícil, não, é difícil você prever datas assim, porque, por exemplo, né, nesses sucessivos escândalos, né, que a gente teve, parou o Congresso. O Congresso está 2 anos praticamente sem funcionar. Né, sem votar nada de importante. Né? E, enquanto isso, a gente tem feito lá o trabalho com os deputados, né, que tem aumentado muito, né, o posicionamento a favor do direito de defesa do cidadão, né, mas muito, assim. Né? Eu, quando comecei nisso, década de 90, nós tínhamos, sem brincadeira, 8 deputados que tinham uma posição favorável a nós. Né? Hoje já são mais de 200. Trabalho de formiguinha. Trabalho de formiguinha, de longo prazo, de informação, né? de levar a informação. Perfeito. Né? De mostrar para essas pessoas, e aí não são só deputados, mas muitas pessoas, né? Que tem aquela ideia, mas mais arma, a arma foi feita para matar, então se desarmar é melhor. E aí você vai mostrando que isso não é verdade. Né? Benê, a turma desarmamentista, né, que é contra, né, costuma dizer o seguinte, mas o brasileiro não está preparado para ter uma arma, é cabeça quente, é sangue latino, aí tem briga de trânsito, aí tem, né,
o vizinho. Inclusive som lá alto. no filme que você está, o Desarmados, mostra o Márcio Tomás Basto, né, o ex-ministro da Justiça, alegando isso, né, com esse argumento. Como é que o que você responde para essa turma? Vamos lá. Primeiro que assim, né, isso é muito síndrome de vira-lata. É uma coisa que Nelson Rodrigues já falava, e é verdade. Né? O brasileiro, de uma forma ou de outra, ele sempre se sente menor. Né? Muito culpa disso são dos nossos políticos, da nossa política, que realmente é catastrófica. Né? Mas isso faz o brasileiro se acreditar menos. Tá. Né? Segundo, ele toma, por linhas gerais, né, não o que ele vive. Né? Ele descarta uma realidade, né, para assumir uma ideia. Então, a ideia é, se o Brasil tem 70 mil assassinatos, né, ou próximo disso, então, óbvio, o Brasil é um país violento. Óbvio, quem está matando é o cidadão comum. Óbvio, se o cidadão comum tiver arma, ele vai matar mais. Mas só que tudo isso é mentira. Quem mata hoje no Brasil, né, não é o cidadão, entre aspas, comum ou cidadão de bem. Né? São pessoas já envolvidas com a criminalidade. Utilizando o quê? Armas ilegais. Que continuam entrando e vão continuar entrando e vão continuar sendo, se preciso, como já fecharam tantas fábricas, fabricadas ilegalmente dentro do próprio país. Na Inglaterra, lá, aquela política foi assassinada com uma arma feita em casa. Isso na Inglaterra. Né? Imagina uma imensidão chamada Brasil. Né? E aí as pessoas acabam acreditando de que vai ser muito mais perigoso. Né? O que não existe nenhum elemento objetivo que te leve a essa conclusão. Primeiro, porque até 1997, por exemplo, né, até 1997, porte ilegal de armas no Brasil não era sequer crime. Era uma simples contravenção penal. Quer dizer, a campanha pelo desarmamento começa no governo Fernando Henrique. No governo Fernando Henrique. Né? Que, aliás, nesse sentido, foi muito mais radical do que o governo petista. Uau. Muito mais. Tanto é que ele chega com uma medida provisória, ele chegou a suspender a venda de armas no Brasil por 6 meses. Depois a medida foi derrubada pelo STF. Hoje já não sei se seria derrubada. Perfeito. Tenho grandes dúvidas. E antes de 1997? E antes de 1997, quase que literalmente qualquer um comprava e qualquer um andava armado. São Paulo, dados oficiais da Secretaria de Segurança Pública, que na época era quem emitia os portes, só São Paulo, só a cidade de São Paulo, chegou a ter por ano 100 mil portes emitidos. Você não tinha tiroteio na rua, você não tinha invasão de residência, você não tinha briga de vizinho. Até porque a arma traz, né, isso é uma teoria interessante, a possibilidade das pessoas estarem armadas, em vez de aumentar o belicismo, ou seja, a ideia de luta, de contenda, de briga, ela faz o efeito contrário. Ela tem um efeito civilizatório. Porque a pessoa para pensar que talvez ela se dê mal. Então uma vez eu fui num shopping perto de casa, e eu saí para fumar, né? Eu ainda fumo cigarro, né? Enquanto eu ainda posso, né, no Brasil. Né? Eu saí do shopping para fumar e eu estava conversando com um segurança armado, né? E eu estava falando, falei, depois foi outra coisa, né? Você deve lembrar, né? Quando falaram em armar os seguranças do shopping, falaram, nossa, vai ter tiroteio todo dia, vai atirar nos clientes quando ficar nervoso. Não aconteceu nada, muito pelo contrário, caiu drasticamente o número de roubos em shoppings, né? Óbvio, né? Óbvio. Mas eu estava conversando com o segurança, falei, vocês não tiveram problema? Ele falou, pelo contrário. Ele falou, depois disso, diminuíram o número de brigas, porque as provocações aos seguranças diminuíram. Então aquela molecada que vai para arrumar confusão no shopping, né, que é uma coisa comum, o cara que tomou uma a mais, aquela coisa toda, ele fica com medo de arrumar briga com o segurança, porque o segurança está armado. E acaba gerando menos violência. Né? Isso é um efeito que precisa ser levado em consideração e ninguém leva. E, Benê, isso que você acabou de falar é bem interessante, porque, você me corrija se eu estiver enganado, mas todos aqueles crimes, né, que ocorrem nos Estados Unidos, que o cara pega uma arma, uma pistola, uma metralhadora e sai atirando dentro da universidade, ocorrem basicamente em gun-free zones, ou seja, em áreas que você não pode ter armas, mesmo em estados onde a arma é permitida. É isso aí? É isso aí. Primeiro que assim, a gente precisa tirar da cabeça aquela ideia que isso acontece todo dia nos Estados Unidos. Perfeito.
né? Porque parece. assim, a ideia, isso aí eu encontro sempre, veja bem, Estados Unidos todo dia tem tiroteio. Não tem. No Brasil todo dia tem tiroteio. No Brasil tem chacina todo dia, literalmente. Né? Só que aqui no Brasil não se chama de mass shooting, né? De tiroteio, se chama de chacina. Mas tem chacina todo dia no Brasil. Né? E não precisa de uma legislação liberal para armas para isso. Então, primeiro, que essa ideia é falsa. Segundo, maioria absoluta. Não vou lembrar agora de cor, mas a gente tem isso no livro. Alguma coisa próxima de 90% desse tipo de ataque acontece em locais onde as pessoas não podem entrar ou permanecer armadas, mesmo sendo agentes de segurança. Uma delas são as universidades. Outra, alguns cinemas. Então, esses criminosos, esses malucos, esses terroristas... Eles já sabem que... Ele pode ser criminoso, ele pode ser maluco, ele pode ser terrorista, mas ele não é burro. Né? Ele está lá para atirar nas pessoas, né? Não para receber tiros. Né? Ele vai buscar sempre o objetivo onde ele possa fazer o quê? O maior número possível de vítimas fatais. O objetivo dele é esse, mesmo que ele seja morto depois. Mas ele quer fazer, né? E a maioria das vezes ele se mata. E ele procura onde? Aonde não pode haver, onde há a menor possibilidade possível de haver alguém armado. Tanto é que no Texas, a coisa já há mais de 10 anos, né, quando as universidades do Texas liberaram a entrada de pessoas armadas e as escolas de segundo, as high schools também fizeram isso, acabou, nunca mais teve um tiroteio. E isso ninguém fala nada. Eu morei lá, estudei lá e realmente nunca me senti tão seguro como no Texas. Exatamente. Né? É esse efeito que eu te falei. Porque a questão da posse da arma não é só, ela não tem efeito só o efeito real da arma em si. Ela tem o efeito da possibilidade. E dos demais ao redor também poderem Exatamente. ser beneficiado, mesmo que você não está armado, mas os demais então, por podem... exemplo, década de 90, até final da década de 90, você não tinha sequestro relâmpago em São Paulo. Você não tinha assalto em farol, era raríssimo. E está voltando, né? Agora, direto, é o que mais tem. Né? Por quê? Porque o bandido tinha medo. Mas o efeito surpresa. Tá bom, ele pode me pegar num efeito surpresa e eu não ter chance de reação. Só que ele não sabe quem está no carro de trás, quem está no carro da frente, quem está no carro do lado, o cara que está passando de bicicleta do lado dele, que vai meter um tiro na nuca dele e vai sair andando. Então ele busca o quê? Crimes onde ele não tenha que enfrentar pessoas. Os crimes não de proximidade. Furto, ele vai furtar, ele vai traficar droga, ele vai apelar para outro tipo de crime. Porque o bandido, ele age, né, da mesmíssima forma, para escolher as suas vítimas e o crime que ele vai cometer, como um empresário para lançar um produto no mercado. Um operador no mercado financeiro, tentando minimizar o risco e ganho. Risco e ganho. Né? Se o cara não vai assaltar um banco onde o risco dele é maior, se ele for roubar só o celular do caixa. Claro. Ele vai enfrentar um risco maior. Né? Então, quando você... E o Estatuto do Desarmamento fez o quê? Fez isso aqui com a balança. Né? Você jogou o risco aqui para baixo e o lucro aqui para cima. Perfeito. Então, é muito mais fácil. Né? Benê, nosso tempo está estourando. Quem quiser entender mais do assunto, se inteirar, é super importante para formar a opinião. Tem o seu livro que eu li, excelente, tem o meu livro, super embasado. Livro. Que mais dá? Tem o filme? Temos o documentário que foi feito pela Lumix Filmes. Tá. Né? Tá disponível no NetNow e está disponível também no YouTube, pago para locação. Tem o meu canal do YouTube, basta procurar lá Benê Barbosa. Tem o meu Facebook, tem o meu blog no portal Cada Minuto. Legal. Né? E tem bastante informação lá para quem quiser conhecer. Bacana. Benê, muito obrigado. Honrado aqui com a sua presença. Pessoal, a gente termina aqui hoje o Economia e Política sem meias palavras. Nos vemos daqui 15 dias, hoje com a presença especial do Benê Barbosa. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela audiência. Até a próxima. Um grande abraço.